Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Somos Espiritismo. Hoje, sexta-feira, estamos dando continuidade à nossa homenagem ao mês da mulher, que é o mês de março. O que é ser uma mulher espírita? Está aqui em cima. E hoje nós vamos receber a Bárbara Rocha, que carinhosamente chamamos de Babi. Ela que é do canal Ser Espírita e vai estar aqui conosco fazendo essa live. E vamos só esperar ela chegar para a gente dividir a tela. E eu já quero mandar aqui uma boa noite para o Antônio Silva estar com a gente, para o Hélio divulgando o Espiritismo e todos que já estão chegando aqui conosco. Muito obrigado, viu, pela presença. Mês de março é um mês que ficou convencionado a gente comemorar o Dia da Mulher, que é o dia 8. Então a gente resolveu fazer lives especiais para elas, né? Para as mulheres, claro. Nós todos dependemos das mulheres para estar aqui, estarmos vivos, né? Nós todos viemos de uma mãe, que é uma mulher, claro, não precisa nem falar, né? Mas, assim, é importante a gente realmente ter essa reverência, mas não é só limitar, dizer que só no mês de março que a gente pensa nas mulheres. Não, não, é todo ano, todo ano. Todo ano a gente tem que ter o respeito, o carinho por elas, certo? Então é dessa forma. Enquanto a Babi não chega, a gente vai conversando aqui, né? Eu quero mandar, então, esse meu afetuoso abraço a todos que estão chegando, estão conosco. Quem puder mandar aviãozinho, viu, para os nossos queridos amigos, para eles saberem que está tendo uma live, isso vai ser bom, porque aí vai vir mais pessoas para assistir, né? A Babi, pois ela tem muita coisa para falar sobre o que é ser mulher espírita. E é muito importante esse tema, né? Pois é um tema que não se esgota. Por mais que a gente fale, que a gente sempre veja. Fora, sim, né, as referências que nós temos nas obras básicas de Allan Kardec. Tem as referências lá falando sobre a mulher. E não só as obras básicas de Allan Kardec, mas também toda a codificação espírita. Emmanuel, por exemplo, ele sempre tem algo a dizer sobre a mulher. A mulher, como todos nós sabemos, ela é protagonista do Espiritismo. O nascimento do Espiritismo, que nós dizemos, né? Tem esse protagonismo, pois Allan Kardec trabalhava com médiums, mulheres, e médiums assim jovens, né? Como a gente sabe. Diego, muito obrigado pela presença, viu? Recanto, entrou, a Ser Espírita já está aqui conosco, hein? A Bárbara já está aqui com a gente. Vamos chamar então ela para dividir a telinha conosco e assim a gente começar a nossa live. Começar já batendo papo. Oi, Babi. Só esperar ela aceitar, entrar na live. Olha ela aí. Gratidão, Babi, por você estar aqui conosco. Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. E eu também. Tá, tô te ouvindo bem, maravilhosamente bem. Babi, como é que você está? Tá tudo bem? Todos aí com saúde na sua casa? Graças a Deus, sim. Que bom, Minha mãe coisa tá boa. bem, meu pai, meus avós também. Que Que não bom, moram comigo, né? Mas estão bem onde estão. Meu esposo também tá bem, tá tudo tranquilo. que ótimo, que continuem assim, né? Tendo essa bênção aí Sim. que é a saúde. A saúde é uma bênção. E antes da gente começar a nossa live, Babi, eu vou pedir para você fazer uma prece para nós, pode ser? Ok, faço. Minha mamãe entrou aí, linda Mi. Boa noite. Ah, Linda Mi Viegas, muito obrigado, viu, pela E presença, viu, dona Linda? vamos lá. Vamos respirar um pouco, acalmar o nosso coração, a nossa mente e agradecer por este momento de luz, de paz. Que o Senhor Jesus e a espiritualidade estejam conosco, nos iluminando, nos intuindo neste momento e que a gente absorva o máximo possível de aprendizado, de lições. Que Jesus esteja aqui, presente, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, muito obrigado. Pois é, Babi. Eu acredito que algumas pessoas aqui talvez não te conheçam, porque você é uma pessoa muito conhecida, né? O canal ele tá bombando aí, o Ser Espírita, né?
Então eu vou pedir assim para você, falar um pouquinho de você e a sua relação com a doutrina espírita, com o movimento espírita, né? Como que aconteceu isso? Você nasceu espírita, você se tornou espírita, você sonhou, você recebeu uma carta psicografada falando, Babi, você tem que ser espírita. Como é que foi isso, Babi? E depois fala para nós do seu canal também, o Ser.espírita, por favor. Ok. Bom, eu já nasci em berço espírita. Minha mãe também só que minha irmã, ela se afinou, eita, a palavra vai sair, gente, desculpa. Se afinou mais com a igreja. Eu tô bem, eu tô bem. É que às vezes a palavra não sai. Se afinou mais com a igreja, mas não tem problema algum, né? Importa o Jesus é o mesmo, o Deus é o mesmo. Enfim, e minha família toda não é espírita. Alguns evangélicos, outros católicos, é tudo misturado. Mas eu nasci, cresci na evangelização, participo da juventude hoje, só que online, por conta da pandemia também. E não parei de ir lá por conta da locomoção que eu tinha, um pouco de dificuldade que eu tinha. Mas eu continuo participando das reuniões, que é o Vicente de Paulo, aqui perto de casa. E desde pequena, eu tinha já alguns sintomas já de mediunidade, que minha mãe me contou já. Era novinha, pequenininha mesmo. Aí fui crescendo, aí fui tendo as experiências, né, de mediunidade. Minha mãe me contou uma vez que eu era, acho que não tinha nem 6 meses ou um ano, uma coisa assim. Que eu já tinha sentido algo já, externo, né, relacionado à mediunidade já. Aí alguém falou pra ela que essa menina aí é médium. Enfim, aí já comecei já a sentir. E eu fui fazendo evangelho no lar, sempre tive contato com o espiritismo desde pequena, com minha mãe, com minhas tias. Todas as minhas tias são espíritas, que é as irmãs e tem os irmãos também, que minha avó teve muitos filhos. E minhas tias, sempre tive contato com elas, junto com o espiritismo, fiz evangelho no lar, todo final de ano, ano novo, na casa da minha avó, cresci na casa da minha avó. E todo final do ano a gente fazia evangelho no lar, todo mundo reunido com ela. E às vezes meu avô aparecia por lá para dar algum recado, alguma mensagem de saudade, de que estava bem, sabe? Eu sempre tenho essa lembrança na minha cabeça. E tenho experiências também de mediunidade. Eu lembro que tive uma vez, com 9 anos, um pouco menos de 10 anos, que eu sabia o que era, mas não sabia como reagir, como lidar. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu senti. E eu fui à casa de uma vizinha, que minha mãe não estava em casa, e ela acho que me deu um passe, alguma coisa relacionada, eu melhorei. Mas eu acho que era algo normal, provavelmente, algo normal que eu estava sentindo, começando a sentir também. E depois de um tempo eu fui sentindo mais coisas, mais coisas, mais coisas. E quanto mais você cresce, quanto mais você estuda, mais sintomas tem, né? E fui crescendo, aí comecei a ir Na verdade, eu participei de vários centros, eu frequentei. Mas eu tô agora no centro Taperinha de Jesus, que até tem uma página no Instagram aqui que eu faço lives também às 8 da manhã, segunda a sexta. E eu tô indo nele, só que ele tá fechado no momento. E eu tava em desenvolvimento mediúnico lá, entendendo como é que eu tava sentindo, como era que eu lidava, né? Aquela coisa toda, estudando também. Aí aqui em casa também eu sinto algo, às vezes chegam irmãos realmente, porque esse movimento todo de lives, de evangelho no lar, né? Esses irmãos precisam de ajuda, então eu sinto cada vez mais a presença, entendeu? É um pouco mais forte a cada dia que passa. Então eu estava em desenvolvimento, parei e queria arrumar algo para contribuir, né? Para que essa energia flua, porque eu estava com a energia um pouco assim, não fluía, não fazia algo para ela fluir. E antes de eu ir para esse centro que eu estou agora, meu anjo da guarda puxou minha orelhinha. E um poucos meses antes de eu voltar ao centro, que eu estava bem afastada, eu não estava orando, não estava rezando, não estava fazendo o evangelho direito. Aí aconteceu de eu sentir uma presença muito forte de um irmão, né? Que ele disse que não queria que antes de eu começar, ele não queria que eu fosse. Aí eu senti, acho que era irmão mesmo pedindo ajuda. Isso me fez até lá. Isso me fez, tá na hora de trabalhar, minha filha. Trabalhar, você tem que ir pro centro. Aí eu fui. Acho que por livre e espontânea pressão. Porque eu estava um pouco
insegura ainda, mas eu acabei indo, né? E fiquei mais um ano lá e dei uma parada por conta da pandemia. Mas eu ainda estou me esforçando o máximo que eu posso para estudar, para entender. E as experiências que eu passo também eu procuro entender, né? Procuro ajudar de alguma forma. E recentemente também eu tenho experiências relacionadas a esses irmãos nossos, né? Que precisam de auxílio. E as lives também têm me ajudado bastante. Se eu for lembrando de alguma coisa durante a live, eu vou falando, porque é muita coisa. Eu tenho pouca idade, mas foi muita coisa que eu passei já, certo? Certo, ótimo. E o canal, quando foi que você criou, assim, o Bom, Ser Espírita? Conta a história dele, por favor. vamos lá, a história. Eu estava vendo uma live de Carol, que é da Minas Espíritas, Ana Talavera, que é do Spirit Talks, e de Júlio Sena, que é do Coaching Espírita, uma palestra de jovens. Aí eu já estava com essa ideiazinha já que colocar na minha cabeça de fazer algo, uma página, fazer live, que eu estava fazendo, todo mundo fazendo. Aí eu tava fazendo, acompanhando as lives de Carol, aquele desafio que ela estava fazendo. Aí, um desses dias, eu estava vendo essa palestra. E eles disseram, por que não pode esperar para amanhã, não pode. Aí, nesse dia, eu chorei e sabia que aquele dia seria um dia, eu lembro até hoje, que seria o dia que eu teria que sentar, me organizar para começar, não esperar mais, né? Aí eu me sentei ali na minha caminha ali, orei, pedi meu auxílio. Aí ele, qual será o nome? Qual nome eu coloco, né? Aí veio um nome, veio outro, aí veio um, ser espírita. Aí por que eu escolhi esse nome? Porque ser espírita é como se você se perguntasse, como você pode ser espírita? A forma que você pode ser, né? Se você pode ser de uma forma um pouco superficial, ou pode ser 100% com amor e caridade. E acho que o objetivo da minha página exatamente é esse, é você ter o autoconhecimento, é você buscar ser 100% com amor, estiver fazendo com amor 100% do que você estiver fazendo, qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho, sendo espírita ou não, né? Católico, evangélico. Porque acho que o objetivo é esse, é você fazer algo com boa vontade, com ânimo, independentemente de religião. Porque o que vão perguntar para nós, o que a espiritualidade vai querer saber de nós lá do outro lado, é o que a gente fez aqui, independentemente de qualquer coisa, de situação financeira, de religião, de qualquer coisa. Então, ele nasceu dessa forma. Aí eu comecei a procurar uma imagenzinha, uma logo, um nomezinho lá, organizei. Aí fui conhecendo a Luísa, conhecendo Flavinha. E esse pessoal, Flavinha, Martielli, eu conheci através de Carol. Carol foi aqui a verdadeira culpada de eu estar aqui hoje. Porque ela fez com que, teve uma live que ela fez com que eu acendesse mais uma luzinha para poder começar, né? Então ela fez aquele grupo, um Telegram, aí todo mundo se conversou. E foi nesse meio tempo que eu comecei a criar. E comecei as lives. Aí foi dia 31 de outubro, foi minha primeira live, tá lá gravada. Eu toda assim, travada, séria, não é? Agora eu tô, graças a Deus, eu tava com muita vergonha e muito medo e muito segura. Mas eu acho que a minha vontade foi tanta, foi tão grande que eu deixei isso ultrapassar com medo. Eu não deixei isso me parar, não é? E sabia que a espiritualidade estaria ali agora, a partir daquele dia, comigo, com mais frequência, me ajudando ali. E nesse meio tempo já aconteceram vários testes de paciência que sempre acontece conosco, relacionado a esse caminhar, não é? Quando a gente se compromete com algo, a dificuldade aumenta um pouco para fazer testes para ver se a gente continua ou para, né? Testa nossa fé, nosso bom ânimo todo dia, para ver se a gente continua ou não. Bom, nasceu assim. E eu já estou aqui e continuarei, Deus quiser, até o dia que eu for desencarnar. Maravilha, Babi. Eu não sabia que o Ser Espírita era tão novo assim, nem outubro de 2020. Poxa, eu quero mandar um afetuoso abraço aqui para o Resende 8080, a Keila Bento está aqui com a gente, Maria Elisandra também, um amigo espírita que é o Will Lima, lá de São Paulo, está falando agora, essa mulher faz 45 lives por dia, ele está falando aqui de você, Will Lima. Tida Barcelos, o Hélio está aqui, ó, divulgando o espiritismo, nosso amigo Hélio, lá do grupo. A Elidíssima é minha esposa, ela está aqui prestigiando também, viu? Está aqui com a gente. Carla Pimenta, muito obrigado pela presença.
Maria Elisandra, já tinha falado, né, dela. Solange Caseiros também está aqui, É minha contando o prima. espiritismo. Ah, legal, que bom, hein? Família toda em peso, hein? J. Gustavo, Carla Pires, enfim, Bárbara, sua xará aqui, Bárbara Vieira. Muito obrigado pela presença de todos. Beatriz, a Linda, né, sua mãe, está aqui com a gente. Érica Ribeiro, muito obrigado pela presença de todos, viu? Prestigiando aqui a Babi, que ela tem realmente muita coisa para nos ensinar, para nos mostrar da sua vida. Babi, eu tenho aqui esse livro aqui, ó, A Gênese, de Allan Kardec, e no capítulo 12, fala sobre Gênese mosaica. Tem o item 11 que diz o seguinte, olha só, que fala sobre mulher. Vamos ver o que ele vai falar, ó. Ele se ouve com mais acerto, dizendo que Deus formou o homem do limo da terra. O limo é o termo hebreu para Radam, né, homem, o qual se compõe Adão. E o termo Radama, terra, né, ou seja, é o Radam que veio da Radama. Então, por isso, né, que o homem veio da terra, porque compõe o limo da terra. A ciência, com efeito, mostra que o corpo do homem se compõe de elementos tomados à matéria inorgânica, ou, por ora, ao limo da terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria, aparentemente pueril, se admitida ao pé da letra, mas profunda, quanto ao sentido. Tem, por fim, mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, que é, por conseguinte, igual a este perante Deus e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada qual ilota. Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela fora tido como formada separadamente do mesmo limo. Equivale a dizer ao homem, a nós homens, que ela, a mulher, é sua igual e não sua escrava, que ele deve amar como parte de si mesmo. Então, assim, todo o amor que nós homens devemos à mulher ainda é pouco, né? Então, assim, nossas esposas, nossas mães, nossas irmãs, nossas avós, nossas filhas, netas, enfim, todas. E tem uma frase que eu acho interessante, diz o seguinte, a metade do mundo é mulher, a outra metade é os filhos dessas mulheres. Eu acho perfeita essa frase. Então, assim, tem gente que às vezes critica, fala que não tem que ter mês de mulher não, Dia Internacional da Mulher não, porque mulher todo dia, sim, nós sabemos que é todo dia, mas tem a culminância, né? Por exemplo, quando a gente nasce, a gente não nasceu no ano inteiro, a gente nasceu em um dia desse ano. Então a gente lembra que fez um ciclo. Então, quando a gente comemora o Dia da Mulher, é porque fez mais um ciclo, e a gente faz reflexões sobre isso, e revê os seus atos e outras coisas. Assim, é profícuo isso, muita coisa dá para fazer. Então, é nesse sentido que o canal Somos Espiritismo, inclusive vou pedir para quem já estiver aí, por favor, dá uma força para a gente, siga o canal, siga também o Ser Espírita. O canal está fazendo esse mês todo lives com mulheres, né? Mulheres assim de todo tipo, assim, espíritas, para falar um pouco sobre o que é ser mulher espírita. Aí eu te pergunto, Babi, o que é ser mulher espírita? Bom, essa pergunta vamos pensar aqui, refletir. Bom, assim, começando a falar aqui, a condição, né, da mulher, quando vem nessa encarnação, provavelmente ela já veio em outras vidas com condição de homem e tal. Eu acho que a mulher e o homem têm, independentemente de como ele veio, é responsabilidade, né, dele, da religião que ele tem no momento, na encarnação dele, ter esse compromisso, esse esforço todos os dias ali de combater as más inclinações, os seus defeitos ali, se for uma mulher, não é? De se esforçar ali, ter boa vontade no que faz, independentemente de profissão, de religião, de família com dinheiro ou não, não é? E a mulher em si, ela, assim, eu já tinha visto outras lives, né? Ela é um pouco, assim, tem um pouco mais emocional, não é? O homem é um pouco mais racional. Então, querendo ou não, ela assim, pensa um pouco mais, amadurece um pouco mais, entende as coisas um pouco melhor, assim, mais rápido. E a condição que ela veio aqui faz com que a gente veja que ela tem muita força, tem muita garra, tem muita
maturidade, né, ao longo do tempo. E desde antigamente, infelizmente, ocorreram esses episódios com a mulher que, desde muito tempo, acho que até hoje, alguns episódios de machismo, que a mulher não tem capacidade e tal, mas graças a Deus hoje está um pouco melhor, né, relacionado a profissões, a se colocar no lugar, no local de trabalho. E relacionado a casamento também, a mulher ela é um pouco, ela equilibra um pouco o lar, não é? Quando o lar está agitado, ela segura um pouco, ela tem aquela força, ela ora, né? Segura a casa ali, com a ajuda de Jesus do lado dela. Então eu vejo a mulher dessa forma. Mas também acredito que eu vejo os dois, né? Um homem e mulher, e independentemente da sexualidade que chega, eu acho que vale muito o esforço do espírito em evoluir, em seguir a religião que segue e seguir com amor, né? Fazer com amor o que tiver ali no momento, a sua encarnação. Eu acho que o objetivo é esse. Perfeito, exatamente. Até porque a gente sabe que espírito, nós somos espíritos, nós não somos esse Né? avatarzinho de carne e osso, não. Isso aqui, nós estamos temporariamente nessa vestimenta aqui, mas nós somos espíritos. E espírito, nós sabemos, não tem gênero, não tem. Não, Não existe espírito homem, espírito mulher. não. O que existe é espírito com tendência masculina e espírito com tendência feminina, devido às suas experiências, aquela coisa. Sim, Mas sim. isso aí é afeto aos espíritos que ainda não têm uma evolução assim plena, vamos dizer. Então, aqueles espíritos que vêm reencarnando como homem, em corpos de homem, aquela coisa, vai chegar um momento que ele vai ter que fazer a transição e reencarnar em corpos femininos. Assim Uhum. como aquele espírito que vem reencarnando sempre em corpos femininos, vai chegar uma hora que ele vai fazer a transição e reencarnar em corpos masculinos. Então, assim, para que isso? É porque cada um, tanto assim a experiência masculina e a experiência feminina, o espírito desenvolve competências espirituais diferentes. Eu queria dar um exemplo assim bem simplesinho, bem ralo mesmo, assim, só para a gente não se demorar muito, né? Por exemplo, a mulher desenvolve muito o quê? A paciência, o feminino, né? Desenvolve muita Muito. paciência, cuidado, aquela coisa, o instinto maternal que o homem, por mais que ele possa ser um bom pai, ele nunca vai chegar aos pés de uma mãe assim mediana, sabe? Então, desenvolve essas competências. Já o homem, o espírito que reencarna assim em corpos masculinos, vai desenvolver Uhum. aquela coisa de nem sei qual competência que o homem tem mais, sabe, hoje em dia. Proteção, eu acho que ele Proteção, também tem uma de ser proteção, tem um provedor, cuidado. de ser provedor, exatamente, de lidar com a força física, né, a força Sim, bruta, porque a gente sim, sim, sabe é que mais existe físico. a biologia entre corpos masculinos e femininos tem diferença, sim, por mais que hoje Isso. em dia você vê mulheres, igual, por exemplo, a Mas Paloma, tem. fazendo lá o crossfit dela, fica até assustado, assim, a força que essa mulher tem. Eu vi. Pois aí, assim, tudo bem que tem essas coisas. Você vê mulheres hoje em dia dirigindo caminhões, não só caminhões, aquelas carretas trucadas, né, Sim. que são várias composições. E você vê homens, por exemplo, que aprende a fazer bordado, aprende a fazer trabalhos assim que exigem mais delicadeza. Então a gente começa a entender isso, que o espírito para evoluir ele precisa passar pelas duas experiências. Aí assim ele consegue realmente chegar à condição de espírito puro, ou seja, de anjo, né? É a mesma coisa que tem o anjo. O anjo não tem sexo. A mesma coisa, o espírito puro também não tem sexo. Então é dessa forma que se completa a evolução espiritual. Não é verdade? E a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. É... Ó, a Eu Elizabeth, colocou, pode ler o pode comentário da ler? Elizabeth. A Elizabeth, opa, Elizabeth Sigrid. O que ela Isso. escreveu? Deixa eu ver. Ah, tá. E Jesus tratou as mulheres com muito respeito e amor. Madalena, a samaritana, Marta, Maria, a mulher do fluxo de sangue. A mulher tem um grande propósito em seu Sim. lar, em sua vida e o modo geral. E olha só, Elizabeth, eu somaria ao que você está falando aí, a viúva, do óbolo da viúva, que ela vai lá no templo de Uhum. Jerusalém Sim. e com
duas moedinhas lá, ela coloca no gasofilácio, que era como se fosse uma trombone, uma trombeta, assim, como é que fala, aquele instrumento que toca, um trombone. Aí eu coloco, ela só faz aquele barulho, tec, 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 aí todo mundo fica pensando, essa mulher não deu nada, tal. E Jesus vai e acaba logo com aquela farra lá de pensamentos errados, fala, olha, aquela mulher, ela deu muito mais que qualquer um aqui, viu, se vocês querem saber. Então, assim, vem o pessoal de coloca aquele monte de moeda e crá, faz aquela barulheira, mas ele não estava dando nem 5% da sua renda. Aquela mulher estava dando mais de 90%, porque ela era uma mulher pobre, viúva, e olha só, se hoje em dia a gente vê que uma mulher pobre, viúva, é difícil hoje em dia, imagina naquela época. Mas mesmo assim, ela foi lá fazer a sua doação ao templo, né? Exercitar aquela coisa que eles tinham de exercitar a fé. Então, Jesus já elevou a condição da mulher também nesse sentido. Não é verdade, Babi? E como a gente estava falando antes, o que vale é muito a intenção, o amor que você coloca naquilo, né? Não importa se é duas moedinhas, uma moedinha, a comida que você faz em casa, a casa que você varre, qualquer tipo de trabalho, né? Porque quando a gente coloca a energia do amor, a energia da boa vontade, tudo flui melhor. E a gente atrai boas companhias, a gente é sempre assistido, né? Quando a gente se esforça, faz a nossa parte, né? É aquela frase que me vem à cabeça que eu acho que deu uma esquecida aqui. Ajuda-te, o céu te ajudará. Não é? A gente se esforçar, fazer a nossa parte, para que Deus, Jesus, venha em seu lar e fique em seu lar, permaneça em seu lar. Né? Você fazendo a sua parte. Exatamente. Ó, mandar um abraço afetuoso para a Josélia. Josélia, que é prima da Betânia. Betânia, que é a nossa amiga lá do grupo. Tá aqui, ó. Boa noite com Jesus a todos os irmãos. Eu quero pegar um comentário lá atrás, que a gente passou batido, quer Uhum. dizer, eu passei batido, da Kátia Scheffer, minha Sim, amiga. Ela tá aqui, ó. As mulheres estão sempre buscando o desenvolvimento do seu lado sim, sim, sim. espiritual. Assim, na verdade, eu acho que a mulher busca mais do que o homem, sinceramente, porque o homem ele tem muito aquela coisa de desenvolver o orgulho e tudo mais, assim, aquela coisa do eu se basto, sabe? Já a mulher não, a mulher ainda mais assim, É. quando vem os filhos, tudo, a mulher ela já tem aquela coisa assim de que ela não está sozinha. E infelizmente é uma Uhum. realidade no nosso país. Muitas famílias em que como é que fala? Que é a mulher que segura as pontas. O homem ninguém Sim, sim. sabe. O pai ninguém sabe onde é que está. Né? Ninguém sabe. Infelizmente ainda é uma realidade, principalmente nas classes mais pobres, né, do nosso país, e a gente vê em outros também. Mas é aquela história, né? O homem que gera um filho com a mulher e some, vai embora, ele está carregando uma dívida pesadinha, viu? Uma dívida pesadinha, que ele vai ter que saldar. Fica registrado. A gente acha que não, que é só fugir, é só dar uma despertão, né? Não sei o que e tal. Mas não, Não, tem responsabilidade. gravidez é responsabilidade dos dois. Os dois ficam grávidos. E Com quando a certeza. criança nasce, aí você vai ter a figura da mãe e do pai. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Existe ex-marido, ex-esposa, existe viúva, mas ex-pai e ex-mãe não existe. É. Gravidez é compromisso assumir para os dois lados e tem que ser assim, não pode ser diferente. E eu tive a felicidade de, assim, eu não cresci com meu pai, na verdade, eu cresci com minha mãe e minha avó. E hoje, assim, cada um prometeu lá na espiritualidade, responsabilidade, infelizmente alguns não cumpriram aqui. Mas, graças a Deus, não guardo nada, só desejo bem, né? E, assim, apesar de tudo isso ter acontecido, cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem sua consciência, né? Acredito que cada um faz da sua encarnação o que bem entende, né? A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. E eu tive a graça de ganhar outros irmãos, além da minha irmã de sangue, né? Da minha mãe aí. Outros irmãos fora, porque teve uns probleminhas aí fora, aí eu ganhei outros irmãos. Tem, cadê? Uns 3 irmãos a mais que eu tenho. Eu sou a mais velha, né? Vi primeiro, depois veio outro e outros. E assim, é algo que aparentemente é negativo porque foi de outras famílias, mas eu vejo sobre uma ótica diferente. São irmãos que precisam estar do nosso lado, que de alguma forma têm compromisso com a gente na espiritualidade, né? Então, eu dei graças a Deus porque foi uma bênção, né? Porque é mais irmãos para a gente aprender e ensinar também. Exatamente. Ó, o Recanto Espírita está falando que você é conterrânea dele, aqui, ó, deles É. aqui, ó.
Lá de Pernambuco, você é de Pernambuco, né? Recife, não é? Isso. Isso. Eu só queria comentar aqui a postagem aqui da Elizabeth Sigrist, que ela falou que os filhos dela têm ex-pai. Olha, desculpa, viu, insistir nisso, mas não Não, existe não, não, ex-pai, não, não não. existe. Não, Não existe, pelo amor não. de Deus. Você falar que existe ex-pai é mesmo que você falar que pode voltar ao passado e desfazer a relação É. sexual, sabe? Aí, Mas pai não. se isso for Ex-pai não. possível, se isso for possível, eu vou dizer, existe ex-pai. Mas como isso é impossível, não tem como, não existe ex-pai. É pai. O que pode acontecer é aparecer mais de um pai. É o pai, é o Sim. pai que foi lá ajudar na geração e o pai do coração. Aí sim. E É uma aliás, bênção, né? por exemplo, eu tenho uma filha, eu sou o pai dela, eu ajudei a gerar e ela é minha filha também do coração. E hoje ela tem outro pai, que é o pai do coração, que é muito amigo meu também. Eu sou muito feliz de saber que a minha Que filha bom. tem dois pais e tem duas mães, porque a minha esposa é mãe dela também. Olha só que Eu legal. queria ter mais. Então, assim, você vê que esse conceito de família vai ampliando, vai ficando grande. E assim, e quando a gente sabe trabalhar isso aí, sabe trabalhar as nossas emoções com relação a isso, fica uma coisa maravilhosa, sabe? Assim, É, com claro, certeza. Babi, cada um de nós estamos aqui nesse mundo passando por experiências que vai ser o nosso advogado lá no futuro. Né? Ou seja, é aquilo que vai realmente fazer a nossa redenção. Então, assim, se você nessa experiência você não conviveu com a figura do pai, algum motivo existe, e esse motivo nunca pode ser maldade de Deus. Não, Assim, é para o Espírito realmente colher essas é. experiências e tudo mais, né? Você sabe melhor que eu, né? Então, Cada um com seus atos, né? Sua consciência. exatamente. Tem muita criança que tem o pai, mora numa casa que tem pai, tem mãe, mas é uma criança abandonada. É uma criança que o pai e a mãe vivem envolvido com trabalho, com coisas, com os outros lá fora, né? Aquela coisa. E os filhos ficam abandonados. O filho aprende logo cedo a fazer sua comida, a fazer suas coisas, a arrumar sua lancheira para ir para a Foi, escola, a se foi. arrumar para ir para a escola, porque os pais não estão nem aí. Então, assim, são filhos que têm o pai e a mãe lá na casa, lá, mas eles são como se fossem órfãos. Existe isso, sabe? E também existe aquelas crianças que foram por orfanato, aquela coisa, são adotadas e, sei lá, tem assim, o melhor amor do mundo possível nesse mundo. Então, tudo isso são experiências que a gente vai amealhando, né? Vai colhendo e tudo mais, né? Então, assim, o legal da vida é isso, é a gente ir aprendendo, aproveitar o momento de aprendizado, né? Ou seja, é surfar no tsunami, né? Ou seja, vem aquele tsunami, você tem que aprender a surfar para você ir mais adiante. Ó, É. vambora. Não é verdade? Tem uma frase famosa aí que Evelyn e Marlon, na página Espírito de On, sempre fala que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, se o mar estiver agitado, né, a gente vai ali aperfeiçoar os nossos sentimentos. Não tem como a gente aperfeiçoar algo sem passar pela experiência, né? Exatamente, é. Porque seria muito fácil, né? Se a gente só tivesse mar calmo, aquele marzinho bonito, o céu Sim. azulzinho, o sol sempre, né? Aí a primeira agitada que desce, e aí pronto, ia ficar todo mundo desesperado e às vezes não ia nem morrer afogado, ia morrer de desespero, né? É o que, Sim. é o que muitas vezes acontece, né? Mas assim, a nossa amiga lá na frente, ela falou sobre Jesus, né? A Elizabeth Sigrist, ela falou, e eu queria realmente chamar a Sim. atenção para esse fato aí, né? Jesus, ele realmente sempre elevou a condição feminina a uma situação melhor do que os homens da época de Jesus julgavam, né? Infelizmente, nós temos Uhum. que isso, né? Que as religiões tradicionais, principalmente cristãs, subjugam demais a figura feminina. Não raro a gente via que na Idade Média as mulheres que, só pelo fato de elas ajudarem outras mulheres, manipulando ervas, fazendo chás e outras coisas a mais assim, às vezes até orando para que alguma criança, alguém ficasse curado de algum mal, porque não tinha assistência nenhuma, né? Nem existia Estado, né? Então, quando elas conseguiam isso, esses homens, talvez movidos por orgulho, vaidade, feridos, é, acusavam de bruxas e faziam aquelas coisas horrorosas que a gente tem relatos de que aconteceu na Idade Média, né? Amarrar pedras nas mulheres, jogá-las no rio e vir com aquela coisa. Se flutuar é porque ela não é bruxa, se afundar é porque é bruxa, então porque tem que morrer.
Quer dizer, é um absurdo isso aí. E é algo assim que é triste a gente lembrar. E assim, a gente não pode também ficar julgando muito aquelas pessoas lá do passado, porque muitas das vezes nós estivemos lá no passado fazendo isso, né? Nós acreditamos na reencarnação, a gente não sabe o que a gente foi na vida passada. Mas o fato é que sempre aconteceu isso. E Jesus, muito antes da Idade Média, ele já tinha essa coisa de elevar a condição feminina. Por exemplo, a mulher adúltera, que é uma passagem muito curiosa, sabe? É muito. Eu fico pensando o que rolou na cabeça de Jesus naquela hora que ele estava lá sentado, dando as instruções para os homens lá, tal, de boa. Aí aparece aquele bando de homem lá e uma mulher jovem, coloca ela lá em pé no meio de todo mundo e fala: essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que a gente apedreje. E você, o que você fala? Cara, Jesus deve ter pensado assim, gente, mas que raça é essa? Assim, eu não sei como é que Jesus não desenvolveu ranço com aqueles homens lá, sabe? Porque, pelo amor de Deus, hoje, no Espiritismo, a gente entende que adultério pode acontecer sozinho, porque acontece no pensamento. A gente pode adulterar em pensamento. Mas naquela época não tinha esse conceito ainda, esse entendimento. Então traz uma mulher sozinha. Gente, cadê o homem? Ela estava adulterando lá sozinha? Como assim, gente, adulterar sozinha? Me explica, pelo amor de Deus, como? Como? Uma mulher sozinha adulterando. E foi pega. Foi pega. Ou seja, tinha alguém lá assistindo, vendo lá, e depois pensou, não, vamos fazer uma pegadinha para Jesus. Ele levou, sabe? Poxa vida, se Jesus fala que é o seguinte, a lei manda apedrejar, então apedreja. Aí eles iam falar assim, pois é, né? Você manda apedrejar, mas cadê? Bem-aventurados os misericordiosos. Cadê? Bem-aventurados os que são mansos. Bem-aventurados os que são pacificadores. Cadê essa bem-aventurança sua, Jesus? Quer dizer, aí já era, né? A lei de amor e perdão que Jesus estava trazendo já era. E se Jesus falasse, não, não é para apedrejar? Aí fala assim, pois é, né, Jesus? Você veio aqui falando que não ia destruir a lei nem os profetas, mas está destruindo a lei aí, porque a lei manda fazer uma coisa, você falou que não era para fazer. Olha, não, olha só, tanto que negócio sabe, é capcioso mesmo, assim, é maldade mesmo, daqueles fariseus hipócritas. É muita maldade. Aí Jesus, o que ele faz? Muito sabiamente, todo mundo sabe essa passagem, que aliás é uma passagem marcante mesmo. Isso. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E abaixa lá e continua desenhando, escrevendo, sei lá. Não sobrou um, Babi. Não sobrou um. Agora, saindo, né? Agora olha só, tanto que é curiosa essa passagem. Jesus, o homem que ficou 40 dias, 40 noites no deserto. Jesus, o homem que andou sobre as águas. Jesus, o homem que curou cegos, paraplégicos, obsediados espirituais e tudo mais. Ele poderia fazer que aquelas pedras nas mãos dos homens virasse areia? Poderia. Jesus poderia fazer com que aquela mulher desaparecesse? Sumiu. Poderia. Sim. Jesus poderia, assim, fazer uma manipulação aqui, assim, tal de repente vir uma nuvem escura e tchau, começar a chover, relampear em cima, e todo mundo sumir, sair correndo? Poderia. Mas por que ele não fez? Porque ele tinha uma mágica maior ainda que essas. Com certeza. Uma magia, que é a magia do ensinamento. A magia de tocar os corações. Jesus, você pode olhar todas as passagens, Jesus fazia a gente voltar para dentro de si. Sabe, ele sempre fazia assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu falei assim, ixi, eu tenho pecado. Eu tenho pecado. Então, assim, ele fazia todo mundo voltar para si. E esse exercício de voltar para si é o que hoje a gente tem no Espiritismo como uma reforma íntima. É você olhar o seu interior, sabe? Então, assim, é muito curioso. Eu só queria comentar isso. Acho que já estou falando demais, né, Babi? Não, eu lembrei de um ponto de adultério, que adultério não é só relacionado à traição de casais, não é? Adultério é algo do pensamento, não é só relação à traição. Por exemplo, a gente sabe das leis divinas, das leis morais, não é? E o que é certo e o que é errado. E quando a gente pensa em algo errado, algo, por exemplo, um pensamento negativo com alguém, uma fofoca, a gente já está adulterando, não é? É um adultério também, não é só traição. Então, quando a gente deseja mal ao outro, fala mal de outra pessoa, inventa histórias, a gente já está adulterando, porque o certo é você desejar o bem para ela, fazer com que ela seja feliz, uma pessoa melhor, mas não, você faz tudo ao contrário. Então a gente adultera também, todos nós. Não é só relacionado à traição, né? Porque tudo vem do pensamento. Se ela agiu é porque chegou um pensamento antes, não é? Então tudo vem em pensamento. A gente é o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente fala, né? Tem aquela frase, eu sempre lembro das frases, mas não sei... organizar, mas é uma frasezinha
que você fala o que está cheio o coração, assim, essa frasezinha. Você tem que procurar cultivar palavras, pensamentos positivos, direcionados ao bem, não deixar com que esses vícios, perseguições, dores, sofrimentos vão vir sempre. Agora a questão é a gente como vai reagir a isso, como a gente vai deixar levar por isso. A gente não pode desistir, a gente tem que sempre, a gente cai, levanta de novo, a gente vai, levanta de novo e sempre vigilante, né? Essa é a questão do adultério aí. Eu não pensava dessa forma, porque eu vi alguém, eu esqueci até quem falou isso, mas eu não pensava dessa forma, mas quando eu escutei, realmente é verdade. E quando a gente pensa algo errado, quando a gente pensa em roubar, pensa em trair, pensa em fazer algo, já está adulterando, né? Exatamente, a falta de pureza, né? Eles Isso. falavam, não importa o que entra pela boca do homem, mas se pelo que sai, pois o que sai da boca é porque está cheio o Isso, a coração. boca Então tem fala o que que está dar cheio o coração, sim. exatamente. Então você quer saber como que é o coração da pessoa, presta atenção nas palavras dela, no que ela fala. Mas antes da fala, tudo, olha também os atos, né? Os atos são até mais, mais interessantes do que as palavras, né? Aquela coisa toda. A nossa amiga Elizabeth está dizendo que a boca fala o que está cheio de coração, que nós estamos dizendo aqui, exatamente isso. O Hélio comentou que eu acho que passava um filme na cabeça das pessoas quando Jesus falava, nossa, se até hoje a gente lê, passa um filme, né? Imagina lá na hora aquelas pessoas, né? Quanto privilégio, né? Ver Jesus assim falando e tudo mais. Apolo chegou aí, Apolo querido, menino Ao espírita. Apolo, menino espírita, ele tá fazendo muito sucesso, gente, no Uhum. Instagram. Tá Gente todo mundo assim boa. pensando, nossa, não, Ele e vai ele tá fazendo. participar do encontro com a gente marcou com ele já. Pois é, e ele tá fazendo live assim com assuntos assim que Uhum. realmente complexos, assim. E eu falei, poxa, Que eu Jesus vou fazer continue uma live, iluminando vou ele. chamar o Apolo para fazer uma live também. Chame. Tô muito curioso mesmo. Olha, mandando coraçãozinho aqui para você, para nós. Ó, obrigado, Apolo, pela presença, viu? Ele fez uma live com a Carlinha, excelente, assim, muito bom mesmo. E ele, Uhum. assim, poxa, ele participa bastante. É desenrolado. É, é isso aí que vai, é essa geração que vai trazer o mundo de regeneração para Graças a nós, viu? Deus. Pode ter certeza. Uhum. Pois é, Babi. Mas assim, estava falando aí sobre essa questão do adultério, né? Realmente a gente aprende no Espiritismo que o adultério ele acontece por pensamento, né? É aquele que. Jesus já falava isso também, né? Aquele que pensou mal já sobre uma mulher, esse eu posso dizer que já adulterou. Então Jesus ele já trazia um pouco essa ideia do mau pensamento. Porque muitas das vezes o mau pensamento é que traz para a gente as ações, né? Aquela coisa toda. Mas e aí, como é que a gente faz para engarrafar o pensamento? Sabe como é que é o problema do pensamento? É a gente se comprazer no pensamento. Que pensar, a gente pensa. Tem hora que é pensamento nosso, tem hora que é pensamento dos outros, né? É, Irmãozinho que está aqui do lado aqui, ó, falando aqui e tal. Olha só, é. os pássaros, eles podem sobrevoar a nossa cabeça. Pode ficar à vontade, pode ficar voando. O Mas problema não pode fazer ninho, né? é quando eles pousam aqui faz ninho. Aí é o problema. Aí é o Uhum. problema. É. Existia um. Olha só, saca só essa historinha. Ixi, saca só é coisa de velho, né? Tá bom. Olha só, Tranquilo, vamos tranquilo. aqui. Olha só essa historinha que legal. Uma vez tinha um aprendiz chinês que ele estava querendo ser um sábio. Então, assim, todas as tarefas que dava para ele fazer, ele fazia. Fazia com primazia, fazia com zelo. Então, assim, tanto aquelas tarefas físicas quanto as tarefas intelectuais, vamos dizer assim, ele desenvolvia com grande zelo. Aí chegou a hora da última tarefa. Aí ele chegou para o mestre dele, explicou, falou que ele já tinha feito tudo e faltava uma. Aí ele falou assim, então tá bom, você vai agora trabalhar os seus pensamentos. Aí ele já ficou assim, né? Trabalhar pensamento, é. Ele falou, olha, você vai ficar uma semana toda e depois vai voltar aqui. Aí você vai ficar uma semana toda sem pensar em macacos. Você não pode pensar em macacos. Tem Ele como não. ficava... Acabou, rapaz. Negação não tem, Ele o ficou cérebro não louco. entende. Ele ficou louco. Gente, porque assim, ó, não pensarem que... A última palavra é o quê? Macacos. Quando fala não pensar em, não pensar em é algo abstrato. É muito abstrato, você não tem uma ideia formada sobre isso. Agora fala assim, É. macacos. Aí pronto, já pensa no ser. Aí ele voltou lá arrasado mesmo, chorando pro mestre, caiu aos pés dele, assim, falando que ele não ia conseguir ser um sábio, aquela coisa toda. Aí veio a lição, né? Dizendo que pensar não pensar em alguma coisa
Não é possível. Não é possível. Assim, é impossível, quer dizer. Mas o negócio é você não se comprazer. No caso, você só não pensou em macacos, mas você ficou com os macacos, você brincou com os macacos, você brigou com os macacos, você quis exterminar os macacos. Então não é assim. É aquela mesma história, por exemplo, também do aprendiz com esse mestre que estava andando, aí eles não podiam tocar em mulheres, né? Aquela coisa toda que tinha, não sei. Aí só que tinha uma mulher lá que estava precisando atravessar um rio, porque ela tinha um corpo muito franzino e a correnteza poderia levá-la. Aí o mestre foi e colocou ela aqui nas costas e levou. E o jovem ficou horrorizado com aquilo. Aí ele foi, atravessou, colocou ela do outro lado, e foi embora. E foi. Até que chegou uma hora que o jovem já não estava aguentando mais. Ele foi começar a falar com o mestre, mas no sentido de dar um pagadão para ele, né? Aí o mestre falou assim: pois é, olha só que interessante, hein? A lei fala que a gente não pode tocar em mulheres, né? Mas eu ajudei aquela mulher a atravessar. Ou seja, ela subiu nas minhas costas, atravessou o rio e eu deixei ela na margem e ela foi embora. Agora você está carregando essa mulher até agora. Você não soltou essa mulher. Você está com ela até agora. Não soltou. Então, assim, essa coisa do pensamento, que a gente fala do adultério, é a gente não com prazer nisso, né? Por exemplo, às vezes, uma vez eu tava lá na casa da minha mãe, numa boa, vendo televisão, aí veio aquela ideia assim: eu quero matar meu cunhado. Não, veio assim, pá, eu quero matar meu cunhado. Aí eu dei uma sacudida, falei assim: gente, que é isso, tal. Aí fui Oxe. lá, aí eu fui, né, que lá o pessoal evangélico, fui lá pro banheiro, fiz uma prece, aí voltei. Mas, assim, foi uma coisa que veio, vum, sabe, assim, é como se fosse uma armadilha mesmo. Então, às vezes é difícil a gente saber qual pensamento é nosso, qual que é dos irmãozinhos equivocados aí, né, que muitos chamam de obsessor. Agora, qual que é o importante disso? Isso não interessa qual que é o pensamento, se é meu, se é dele, tal. Isso não interessa, não é importante. Sabe qual que é importante? É o que a gente faz com isso. O que é importante é o nosso livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. É a gente não se comprazer no mal. É a gente combater sempre. E não julgar também o pensamento, né? Você falou, não, assim, não deixar ele ficar aqui, mas também quando ele chegar, não julgar, porque às vezes são nossas imperfeições ainda ali latentes, e chega a pensamento, às vezes não é, às vezes é, não importa, mas a gente não pode também julgar ele, porque às vezes fica se culpando: eu pensei nisso, eu não mereço ajuda, eu não mereço nada. A gente não pode julgar, né? A gente tem que deixar ele chegar, a gente vê: "Oxe, não tem nada a ver, não tem sentido nenhum." Então, aí deixa embora e pensa em outra coisa, vai ler um evangelho, vai fazer uma prece, né? Exatamente. E você é estudante de psicologia, né? Você sabe muito bem o que você está falando, Não, né, não, Babi? não. Futura, ainda vou começar. Ah, é? Ah, tá, futura, É, tá certo. Tá. mas Olha, já terminei o curso de recursos humanos já, mas eu pretendo fazer tá. psicologia. Ah, beleza, ótimo. Olha, eu queria chamar a atenção aqui que chegou aqui o perfil Prática Tia Cris. Cris Nunes, lá de Aracaju. Essa mulher é uma Uhum. sumidade em evangelização infantil. Eu fiz já uma live com ela, eu fiquei deslumbrado. Ela falando sobre evangelização, tudo. Por favor, quem puder, siga. Esse perfil novo aqui, ó, Prática Tia Cris. Práticas Tia Cris. Então, dá uma força aí que ela está começando agora com esse canal e ela tem muitas dicas sobre evangelização infantil, sobre como falar com crianças, comunicar, bonecos, sabe assim, ela tem, assim, ela entende, ela manja o Paranauê da evangelização infantil. Eu recomendo fortemente. Tia Cris, viu? Cris Nunes, minha amiga. Pois é, Babi, eu queria informar para você que nós estamos caminhando para os nossos finalmente. E Ah, assim, já. pois é, e dessa forma eu queria pedir para você tecer as suas considerações finais aí sobre a live, alguma coisa que você queira fazer, falar, divulgar. Fica à Vamos lá. vontade. Queria agradecer a oportunidade, né? Porque eu acabei relembrando de momentos em que eu comecei, né, no Espiritismo, a conhecer como era meus momentos na minha família, né? Isso me fez ficar melhor, porque às vezes no dia a dia a gente esquece desses momentos importantes, né, da nossa encarnação, que é muito importante para nossas experiências. Que apesar de acontecer algo negativo ou não, mas faz parte do nosso ser, das nossas experiências, né? Então, queria agradecer muito, porque me fez, assim, lembrar e me fez ficar um pouco melhor. Porque da nossa raiz, né, da nossa infância, e entender que a gente ainda precisa aprender muita coisa, apesar da idade, né? Que a idade é relativa aqui, que a gente tem muitos anos e anos aí de reencarnações.
e entender que a gente tem compromisso, tem responsabilidade com nossos atos, com nossos erros, não ficar se martirizando, não ficar se culpando, a gente sempre tem o ânimo de recomeçar, né? E a questão de ser o que é ser mulher espírita. A gente tem que ter a noção de que a mulher em si, ela tem que ter essa força, esse bom ânimo dentro do lar, em qualquer lugar. Dar o exemplo também como um homem, né? Porque não é só a mulher que tem essa força, essa garra, não. O homem também tem que aprender. Porque o espírito, como você falou, não tem sexo. Então, os dois em si têm responsabilidades. Eles programaram algo na espiritualidade, mesmo se vier filho ou não, mas eles têm responsabilidades. Então, que os dois sigam, né, com suas responsabilidades, seus atos, seus pensamentos, que se vigiem mais e que essa mulher, as mulheres que estão aqui, nunca percam a força e o ânimo de viver, a alegria de viver, porque eu sei que muitas mães aqui estão seus filhos, infelizmente, estão doentes ou não. Esse momento muito difícil, muito triste, muito angustiante. E que vocês nunca percam a força, nunca percam o ânimo. Todos os dias ali, pedir a presença da espiritualidade de Jesus para que você não desista. Porque tudo isso vai passar também como momentos felizes passam, né? Que tem aquele recadinho de Maria para Chico Xavier, que ele pede para Emmanuel falar com ela. E ela manda um recado de que tudo passa. Só isso a gente já entende que tudo vem para o nosso bem, a gente, pela nossa pequenez, a gente acha que algo chega para o nosso mal, mas não é isso. A gente entende depois, não é? Então, que a gente Exatamente. tenha mais ânimo. Eu estou falando também para mim, gente. Estou falando isso, mas também para mim, que eu preciso disso também. Então, que a gente tenha mais ânimo, mais alegria e mais vontade de viver, né? Que a gente aproveite essa oportunidade, essa encarnação, que a gente não fique se lamentando se errou ontem, se pensou uma coisa ruim ontem, não. A gente tem que pensar no momento agora, a partir de hoje, a partir de agora, a gente tem que começar a se vigiar mais, orar mais, ter mais fé, né? Fé mais ação é oração, a gente tem que agir, fazer a nossa parte e deixar que Deus cuide de nós, confiar mais nele, né? Ter mais fé. E os recados das páginas. Minha página é Sere.espírita, que infelizmente o Instagram não deixou eu colocar o nome certinho. Aí eu tenho que separar o E e do S. As lives terça, quinta e sábado, às 7 da noite. Caso eu mude de horário, eu sempre aviso antes. Tá? E amanhã quem vai estar comigo é Lavínia Fernandes, do Aprendizes do Evangelho, que vai estar comigo ela amanhã. Eu estou estudando o livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Tem um Taperinha de Jesus também, que é do meu centro aqui, que eu frequento. E eu estou fazendo as lives de segunda a sexta, às 8 da manhã, lendo o livro Filho de Deus, de Joana de Ângeles, que é um livro pequenininho. Tem também o Encontro Ponto Espírita, que é formado por 7 pessoas aí, uma galera legal aí. E as lives acontecem segunda e quinta, às 8h15 da noite, e a gente está estudando o livro Coragem, né, de diversos espíritos, psicografado por Chico Xavier. E eu tenho um grupo no Telegram também, quem quiser entrar lá. A gente está estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. Todos os dias eu estou colocando uma mensagem lá e uns comentários sobre a mensagem, né? Quem quiser entrar, tem um canal que é só os conteúdos, tudo que eu participo das lives, mensagens, eu mando lá. E tem um grupo, quem quiser entrar para conversar, para participar, quer conhecer gente nova, né? Então, quem tiver a vontade de entrar lá no perfil, na bio, tem um linkzinho, você entra lá, tem acesso ao Facebook, o YouTube e o Telegram também, tá bom? Então, por enquanto é isso. Perfeito. Pessoal, eu queria pedir para todo mundo dar uma chuva de coração para a Babi. Todo mundo apertando no coração, porque ela merece. Viu? Uma chuva de coração para essa pessoa maravilhosa que veio aqui dispor do seu tempo, da sua sabedoria para nos ajudar, para nos trazer informações assim muito boas. Viu? Obrigado. Queria pedir para que quem ainda não segue, seguir o perfil Ponto @sere.espírita. espírito. Coloca Sere, ponto. Aí já vai ver lá, viu? Uhum. Então siga, dê uma força aí e tal. Quero mandar um abraço para Flávia, amiga espírita, tá aqui com a gente também. Flavinha. Pensamento espírita. Aqui, ó. Sere espírita tá aqui, ó. Tá aqui com a gente. Olha só, que legal. Entrou aqui mandando coração. Olha que massa. A Expedita está aqui com a gente também, a Lua Siqueira,
Quem mais? Silvia. Martiele entrou aí agora. Civida, Pensamento espírita. Martiele, exatamente, Martiele, Pensamento Espírita, Luciene, enfim, todos. A gente está encerrando já a nossa live, mas ela vai ficar gravada no IGTV do canal Somos Underline Espiritismo aqui do Instagram. E depois ela vai ser migrada também lá para o YouTube do nosso canal. Nós temos Somos Underline Espiritismo. Então, por favor, vou pedir agora um biscoitinho aí. Quem puder, siga o nosso canal, Somos Underline Espiritismo, aqui no Instagram. Vai lá no YouTube, se inscreve, ajuda o canal a crescer. Quando você se inscreve ou começa a seguir, você está dizendo para o algoritmo do Instagram, tanto assim o Ser Espírita como o Somos Espiritismo, que mais pessoas estão buscando. Então eles começam a oferecer mais para pessoas. E o que, que a gente quer? O que, que eu quero? O que, que a Babi quer? A gente quer apenas divulgar a doutrina espírita, mais nada, mais nada. A gente quer levar a doutrina espírita para mais pessoas. É isso que a gente quer. Por quê? Porque essa doutrina ela é muito caridosa conosco. Então a gente faz a caridade com ela também, que é o quê? A sua divulgação, segundo Emmanuel. Então eu vou pedir esse favor. Siga o Ser.Espírita, siga o Somos Underline Espiritismo e vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal. Somos Underline Espiritismo. E nós temos uma página também no Facebook. Quem puder ir lá curtir, tem muito conteúdo espírita lá. Inclusive no YouTube tem várias palestras, tem músicas, tem vídeos curtinhos. Fique à vontade. E agora, Babi, eu vou pedir para você e as pessoas que estão aqui conosco, nossos amigos, que se sentirem à vontade, fechar os olhos. Não que isso seja um ritual, mas que a gente possa buscar a nossa intimidade, o Deus que habita em nós, buscar Jesus que está conosco, a espiritualidade amiga, nossos irmãos, agradecer a eles por essa reunião que nós fizemos online, agradecer pela presença desses espíritos magnânimos conosco, nos intuindo, nos influenciando no bem, envolvendo-nos com seu amor e seus fluidos, e assim nós fizemos essa live maravilhosa, muitas instruções, muitas informações, muito aprendizado. Muito agradecido mesmo pela participação dos nossos amigos que estão conosco aqui na live. Abençoe a cada um deles, que os bons amigos do mundo espiritual possam entrar na casa de cada um e fazer uma higienização espiritual. Tanto aqueles que estão conosco até agora, como aqueles que vieram, ficaram só um pouquinho e tiveram que sair. Abençoe a cada um deles. Eu queria pedir, Senhor, também que coloque um bálsamo, um lenitivo no coração daquelas famílias, daquelas pessoas que hoje somam mais de 200 mil, que desencarnaram em virtude pelo mal da Covid-19. Abençoe os familiares que aqui ficaram, pois essas pessoas que partiram eram o amor delas. E esses irmãos que se encontram agora no grupo espiritual, no mundo espiritual, vítimas da Covid-19, que eles possam entender que Deus está no comando de tudo, Deus está na frente de tudo, Deus sabe o que está acontecendo. E só Ele mesmo para realmente consolar certos corações. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Babi, muitíssimo obrigado. Eu tenho muita gratidão por você estar aqui conosco e nos ajudando, viu? Muito obrigado mesmo, tá certo? Ó, gente, lembrando, mês que vem a Babi está de volta, viu? Aqui no Somos Espiritismo. A Babi, a gente já né? Eu já fiz muita live com ela também está comigo. Então é isso aí. Tchau. Beijinho a todos, fiquem com Jesus aí. Tenham um ótimo final de semana. Certo, gente? Bom final de semana a todos. Beijo. Beijo.